Começa a partida! Sejam todos muito bem-vindos ao Doentes por Futebol, o podcast. O perfil nas redes sociais que não é o Abel Ferreira, mas tem um plano, que não é o Paulo Souza, mas é romântico, que não é o Rogério Ceni, mas também é chato pra cá. Opa! Eu sou o Carlos Fialho e estou muito feliz de ter vocês aqui. É importante ressaltar que nossas conversas são realizadas de forma livre, descompromissada, mas com profissionalismo e responsabilidade. Respeitamos as pessoas, as diferenças e trabalhamos com informações verdadeiras, baseadas em apuração, pesquisa e checagem. Então, meu amigo, minha amiga, se você é um profissional de marketing responsável por uma grande marca ligada ao futebol, saiba que no Doentes por Futebol, o podcast, sua marca vai ficar mais à vontade do que o Lewandowski na pequena área. E hoje, no nosso terceiro programa, temos conosco um convidado muito especial. Apresentador de TV, jornalista, ex-Omelete, ex-Loading, roteirista, produtor e agora TikToker bombado no mundo e, por que não, no Brasil. Fábio Gomes, seja muito bem-vindo. E aí, Carlos, muito obrigado por me receber aqui. Bacana o convite, estou bem ansioso para conversar um pouquinho sobre futebol também, que é uma das minhas paixões mais antigas, tão antiga quanto cultura pop. Ah, que legal. Eu já quero começar elogiando a sua indumentária, certo? A Juventus, o moleque travesso. Moleque travesso aqui pertinho, né? Eu vivo no Brás, né? E quando eu mudei para cá, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, onde é que está a Rua Javari? Deixa eu ir até lá. Aí eu fui lá, falei, não, eu quero uma camisa retrô do Juventus da Moca, né? Eu fui até ali, que é aqui pertinho, e aí já me garanti com a indumentária do Juventus. Ah, é bonitona mesmo. Gente, para quem não conhece o Fábio, o que não tem nada demais, né? Porque até quando eu sugeri o Fábio para ser um dos entrevistados do podcast, o meu chefe pensou que eu estava falando do centroavante do Atlético Mineiro, né? O Fábio, você permite que eu lhe apresente, Fábio? É coisa rápida. Por favor, meu querido, por favor. Vai levar o tempo da abertura do Game of Thrones, rapidinho. Fábio Gomes é jornalista formado pela Mackenzie em São Paulo. E se tiver alguma imprecisão, depois você corrige, tá? Aí, pode deixar. Formado pela Mackenzie em São Paulo, trabalhou em várias empresas, mas se notabilizou no lendário site de cultura pop Nerd Omelete, apresentando programas como Omelista e o Omelete Hyperdrive. Saiu de lá para a televisão, contratado pelo canal Loading, também focado em games e cultura pop. Após o fim do canal, ele passou a integrar projetos independentes como a Live das Migas e seus perfis nas redes sociais, nos quais Fábio esbanja seu talento como roteirista e produtor. Nas redes, ele também comenta bastante sobre futebol, segue os perfis do Doentes por Futebol e aceitou o nosso convite aqui para falar dessa paixão que todos nós compartilhamos. Fábio, agora que eu falei tanto sobre você, fale você um pouco sobre você. Você chegou a trabalhar com futebol, né? Você trabalhou no Lance, cobriu o Corinthians? Cobri o Corinthians. Eu cheguei a trabalhar em um jornal do Lance, né? Quando eu entrei para o jornalismo, né? Porque antes de fazer jornalismo eu tinha feito uma faculdade de letras, tradução. Que eu estudei latim, estudei francês, aí chegou no meio tempo ali, eu falei, mano, acho que não é exatamente isso. E na minha vida, cara, tipo, cultura pop e futebol são as duas grandes constantes. E na época, acho que não tinha tantas coisas de cultura pop, assim, quando eu comecei a entrar na faculdade, isso foi 2006, 2007, ali, mais ou menos nesse período. Ainda não estava tão grande quanto o fenômeno que é hoje, né? E eu tinha essas duas paixões, né? Como você pode imaginar, você pode ver pela minha estante aqui, esses livros de futebol e tal. Aí eu me encaminhei para o lado de futebol, achei que ia ser jornalista esportivo. Eu tive muita sorte de conseguir trabalhar com os dois, né? Então, lá em 2010, assim, lá para o final da faculdade já, eu consegui um estágio num jornal que era do Lance, era um jornal chamado Mais, né? Que foi uma aventura do Lance, que era um jornal um pouco mais popular, e durou 3 anos, de 2010 a 2013. E nesse período eu cobri o Corinthians no meio de 2012 até o fechamento em 2013. Então eu peguei o auge do Corinthians do Tite, assim, mais ou menos. Ah, que legal. Deu sorte, né? Pé quente, pegou o título mundial e tudo. Para um São Paulino não foi um pé quente, né? Para um São Paulino foi uma época bem irritante. Como eu trouxe para o São Paulo, foi bem difícil para mim acompanhar essa época do Corinthians, né? Tipo, eu estava lá no jornal, eu estava cobrindo essa época, né, sempre tentando cobrir da melhor maneira possível, e eu, como, né, jornalista, estava muito feliz de, tipo, caramba, eu estou cobrindo eventos gigantescos. Como São Paulino, eu estava extremamente irritado, porque o Corinthians não parava de ir bem, e, enfim, né, e eu comecei a desenvolver um carinho e respeito pelo Tite, que
perdura até hoje, pela maneira que ele sempre tratou todo mundo e tal, e eu quero muito que esse cara se dê bem, mas eu não quero que o Corinthians ganhe. Eu tinha essa dualidade na minha cabeça, né, como que é o meu lado torcedor também, falando que todo mundo que entra nesse lado de jornalismo esportivo também é torcedor antes de qualquer coisa. Mas foi uma época bem especial, foi uma época que eu guardo com muito carinho. Tem alguns depoimentos, né? Por exemplo, o Arnaldo Ribeiro, né? Que você deve conhecer. Ele fala que também já teve umas coberturas bem difíceis para ele, né? Que ele estava cobrindo um time que tinha acabado de... provavelmente, talvez o próprio Corinthians ou algum outro rival, que tinha acabado de eliminar o clube dele, né? E tal, que é o São Paulo, né? Acho que as pessoas já descobriram que ele é São Paulino, né? Ele já fala, acho que mais bem abertamente depois que ele fez o canal com o Tirone também, né? Cara, eles não conseguiram esconder muito. Foi uma época, tipo assim, para mim foi muito especial cobrir um dos melhores, se não o melhor time do Brasil na época. Então foi muito especial poder ir no CT, poder acompanhar o Tite, conhecer. Assim, o Tite com certeza não lembra de mim, né? Eu era só mais um dos dezenas de jornalistas que estavam lá fazendo coletiva. E eu não ia nem em todas, né? Mas foi um período bem bacana de poder ir lá, conversar, falar um pouquinho, né? Entender, conhecer o Tite, que é um cara que é extremo. Assim, quando eu vejo pessoas falando, não, acho que o Tite é educado demais, mas ele é assim, ele é um cara muito simpático. E foi uma época muito legal. Desculpa, te cortei. Você se aproximou de alguém, assim, tipo, tem alguém... Você falou que o Tite não deve lembrar de você, mas você acha que alguém lembra de você, algum dos jogadores? Com certeza não, com certeza não. Eu acho que essa época foi uma época que eu cobri o Corinthians, mas como a gente era um jornal secundário, a gente não tinha tanto orçamento, e a gente fechava muito cedo. Então não dava para ir sempre no CT, a gente ia quando dava. Quando ia fazer alguma coisa especial. Daquela matéria que eu te passei, né, dos Vingadores da Fiel, né, porque ali é meio que como a minha vida caminhou com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Nessa época, em 2013, teve o Corinthians e Boca, e aí eu decidi fazer uma matéria que eu consegui vender essa ideia para o meu editor, que era, né, como seria o Corinthians se fossem os Vingadores, né? Tipo, porque são os Vingadores, eles vão vingar a derrota que eles tiveram e vão trazer a vitória. Aí fizemos um desenho do Paulinho de Capitão América, do Sheik de Homem de Ferro, e o Thor Marinho, né, que era o Romarinho, e foi uma matéria bem divertida de fazer. Essa daí deu para a gente ir no CT e conversar com os caras e tal, né, na coletiva. Mas, assim, em geral, eu tive pouquíssimas entrevistas 1-1, assim, né, falando com a pessoa. Muitas delas eram por telefone. Tipo, uma das entrevistas que eu mais fiquei feliz de ter feito foi com o Miranda, para perguntar para ele sobre como o Corinthians podia parar o Chelsea, né? Tipo, eu consegui o telefone do Miranda, foi na época que ele jogava no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid tinha acabado de ganhar do Chelsea na Recopa, né? Porque era o campeão da UEFA com o campeão da Champions. E aí eu entrevistei o Miranda falando, não, o que o Corinthians pode fazer e tal. Então essa foi muito, muito legal. Só que foi por telefone também, então o Miranda não faz a menor ideia de quem eu seja. Mas eu fui só mais um desses dezenas de jornalistas que passam nas coletivas e tal. E foi uma época muito importante para mim também, como pessoa de crescimento, para entender o que eu realmente queria fazer da minha vida, né? Porque futebol, esse segunda a sexta, eu acho maravilhoso quem é apaixonado para ir no CT e tal. Mas para mim foi muito uma experiência de tipo, eu fui no CT, aí a primeira vez foi muito mágico e lindo e maravilhoso. Nossa, o CT tá ali, os jogadores, o Tite, etc. Aí a segunda vez foi tipo, vai ter a coletiva, e a coletiva vai ser meio parada. E quando era uma coletiva do Emerson era muito legal, mas normalmente era o Paulo André, era o Tite, eram os caras mais contidos, que não davam muita polêmica, não falavam muita coisa. Então, com o tempo eu fui ficando tipo, nossa, mas é isso mesmo que eu quero fazer? Eu não sou um cara tão do tatiquês assim. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo outras. Eu era apaixonado mesmo por história, por outras coisas, né? Por histórias no esporte, né? Histórias em geral, no caso. Porque aí depois eu fui fazer matéria com o Jason David Frank, que era um Power Ranger que virou lutador de MMA. Fui fazer matéria com o campeão brasileiro de aviãozinho de papel, sabe? Tipo, tinha um campeonato de aviãozinho de papel e tinha um campeão. Aí vamos falar com o cara.
Acabar essa aí eu fui por no Google atrás disso. Vamos ver se acha, porque, como eu falei, o Mais, ele é um jornal que hoje a gente olha para trás, né, e a gente consegue perceber que talvez não fosse, estivesse fadado a não funcionar. Mas o Mais, ele era um jornal que não tinha site, em 2010, sabe? Ele era um jornal de papel, só papel, ele não tinha redes sociais em 2010. Então, algumas das capas do Mais viralizaram, né, na época, algumas capas do que a gente fazia davam certo, porque o foco do jornal era diferente, né? Enquanto o Lance, por exemplo, ele fazia, quando o Palmeiras caiu, ele fazia uma capa palmeirense, tipo, falando, não, o Palmeiras é grande, vai continuar grande, não lembro qual foi a capa na época, mas era uma capa mais emocionada, voltada para dar uma acalmada, acalentada no palmeirense. A ideia do Mais era o contrário, o Mais ia fazer a capa para o resto dos torcedores. Então era tipo assim, pi rebaixado e 2 estrelinhas, assim, sabe? Então era um negócio um pouco diferente. Ele tentava brincar enquanto, né, o Lance estava falando sobre, né, a derrota, fazendo uma coisa mais emocionante e tal. O Mais era um lado mais brincadeira. Uma das últimas matérias que eu fiz, que eu lembro, foi quando eu entrevistei pra você ter noção de como funcionava o Mais. Era uma matéria com um arqueiro, o campeão brasileiro de arco e flecha, para dar dicas para como o Pato podia acertar o gol, porque o Pato não fazia não sei quantos jogos que ele não acertava um chute no gol. Então era nesse espírito, assim. Então foi uma experiência bem bacana para tentar achar coisas fora da caixinha e tal. Ousadia e alegria, gostei. E a virada então você começou a viver e realmente pra gente que assiste e você hoje só assiste, é sempre divertido, né? Porque a gente só vê a parte principal, a gente não vê treino, a gente só vê os jogos, né? A gente não vê o cara preparando, que deve ser a parte chata que você acompanhava. Eu admiro muito quem consegue fazer isso muito bem. Eu acho, né, que tem comentaristas incríveis que conseguem fazer essa parte tática muito bem, tipo, de estar olhando ali, nossa, o Tite mudou um negócio no treino e, nossa, agora vai jogar de tal maneira. Né? Eu sempre fui muito mais apaixonado pela história dentro do jogo, né? A história que o jogo conta, porque essa é a beleza do futebol. Cada jogo conta uma história, e também pela história pré e pós, sabe? Tipo, quando você vai pegar uma história de um time tipo o Celtic, campeão da Champions de 67 ou 68, não lembro, que todos os jogadores nasceram ao redor do estádio, num raio de não sei quantos metros, e a maioria deles eram torcedores do Celtic mesmo, da Escócia. Legal. Esse tipo de coisa que eu comecei a perceber que eu gostava mais, sabe? Tipo, as histórias por trás, como é que o cara chegou no profissional, por que esse cara do juniores agora tá brilhando e como foi e tal. Então eu comecei a me apaixonar mais por essa linha de como contar histórias, que é um negócio que, né, eu tô desenvolvendo até hoje. Tá. Você lidava... como foi a virada, na verdade, né? Aí você saiu do esporte e foi pra cultura pop, né? Cara, foi um negócio, assim, eu não saí do jornal porque eu quis, o jornal fechou, né? Isso era em 2013, como muitos jornais de papel, né? E, enfim, a crise do jornalismo teve ali, né, nesse período bem grande de se entender como um negócio. Ele acabou fechando em 2013, e aí eu fui procurar novos empregos, né, novas oportunidades. Eu estava meio chateado com futebol, né? Eu fiquei meio sentido, era jovem ainda, então eu estava meio assim com esporte, e eu percebi que eu não estava mais curtindo o jogo como eu gostava, sabe? Eu acho que eu vou me afastar um pouquinho e vou tentar procurar outra coisa que eu amo. E aí eu arranjei um emprego numa empresa de uma revista de cinema, que não era de cinema, era para cinemas, que era tipo focada em tela. Então eu fazia matérias, tipo, quando eu fiz a entrevista, eu falei, nossa, acho que isso aqui pode ser uma oportunidade interessante. Só que aí no meio do caminho eu me vi fazendo matéria sobre ar-condicionado, por que tal cadeira é melhor e tal. Então foi um negócio meio de passagem, assim, até que chegou, né, a minha irmã entrou no Omelete, aí ela chegou a comentar comigo que tinha, vai ter a gente vai precisar de uma pessoa para fazer um freela no Lollapalooza, você topa? Eu falei,
tô com fome e com vontade de comer, né? Juntou a fome com a vontade de comer e bora! E aí eu fiz matéria pra caramba, com esse negócio que eu falei, eu sempre gosto de procurar histórias. Aí eu achei um monte de história, fiz crítica de show, fiz um monte de coisa. Aí ali já me abriu uma porta para entrar dentro da seção de quadrinhos, né? Que também era um negócio que eu sou apaixonado, como você pode ver por aqui tudo. E aí beleza, vou fazer tal quadrinho, como é que posso fazer tal matéria e tal. Aí começou a fazer essa transição aos poucos, até chegar um momento que, apresenta um hyperdrive. E aí, faz uma homelista baseada nessa lista que você fez para o site. Aí, quando eu fui fazer, depois que eu fiz essa homelista, meio que, tipo, eu vi que era um programa que ninguém queria assumir, sabe? Era um programa tava meio escanteado. Falei, se esse filho tiver sem pai, eu assumo. E aí, durante 3 anos, eu apresentei a homelista lá no Omelete. Foi lá que eu conheci você. E assim, era muito interessante, porque eu acho que as pessoas não queriam pegar porque era difícil de fazer, né? Você tem que ter imaginação para ficar pensando em lista o tempo todo. Porém, na internet funciona muito. Dá audiência. Demais. Porque as pessoas gostam de lista, né? Sim, total. Tem um outro programa, um outro produto que a gente está começando aqui no Doentes pro Futebol, que é focado em apostas esportivas, né? Que é o apostador comum, que é para poder educar as pessoas, orientar nesse sentido. E os primeiros programas a gente está trabalhando muito fortemente nessa questão de listas, sabe? Tipo, 10 dicas para começar bem, 10 sites para você pesquisar estatísticas e por aí vai. Enfim, você lidava com um público muito jovem, né? Lá, muito nerd, muito novo. Participou de várias CCXP. Quais os pontos de convergência assim, da galera nerd? Eu vou, inclusive, pedir para a produção, na edição do programa, passar a matéria do Corinthians que você fez, assim, que ficou muito legal. Eu passei para eles vão colocar. Deve estar passando aqui, talvez agora, ou talvez já passou, talvez depois, né? A internet é uma caixinha de surpresas. Mas qual a convergência entre esse público nerd e esse público pré-estreia da Marvel, esse público meia-noite de quinta-feira no cinema, e o esporte, né? Tem gente, assim como você, aficionado nos dois, ou são universos muito distantes nesse multiverso. E tem alguma celebridade internacional que você já entrevistou, desses caras que curte muito futebol, que chegou no Brasil, quis ver algum jogo do time dele, tal. Enfim, responde o que quiser aí. A primeira coisa é que, para mim, o fã de futebol e o fã nerd, eles são muito parecidos. Mesmo que eles não saibam disso, mas eles são muito parecidos. Eu vou te dar alguns exemplos de coisas que convergem muito, sabe? Tipo, quando você vê Vingadores Ultimato, a hora que o Capitão América pega o martelo do Thor, ou no Homem-Aranha, assim, volta para casa, quando aparecem os 3 Homens-Aranhas, né, juntos, pulando naquele momento maravilhoso, aquilo ali é um gol. Aquilo ali é o mais próximo que você vai ter num cinema de um gol. As pessoas levantando, gritando, meu Deus! E essa é a ideia da Marvel, né? Ela criar essa emoção, ela construir essa emoção que é muito semelhante para mim a um gol, né? O fã do futebol, ele sabe a escalação do time, como a entrada de tal jogador mudou a forma de jogar, fez o time ficar mais forte, ajudou, a importância do técnico e etc, por aí vai. Assim como o fã da Marvel sabe a escalação de cada filme, como cada filme afeta o próximo, como um vai se ligando com o outro. Então, tipo, são dois aficionados por aquilo que eles gostam, né? São dois aficionados, né? O fã nerd, o fã de Marvel, o fã de DC, ele é tão aficionado por aquilo quanto o fã de futebol, que é aficionado pelo time, acompanha, quer ver tudo, né? A vantagem do fã do futebol é que ele tem isso sempre, né? Toda hora. O fã de DC, Marvel, de cinema especialmente, né? Ele sempre vai ter o quadrinho, mas ele agora tem uma série, tem um filme que sai. Então, a vantagem dele agora desse fã da Marvel, é que ele pode ter acesso a mais coisas. Isso em 2008, quando começou o Homem de Ferro, era 1, 2, 3, 4 filmes por ano, né, de herói. Agora a gente tem um por mês e uma série.
Então você tem muita coisa para sempre ficar acompanhando, ligando, pensando, entendendo, né, como isso pode ser o futuro. E tem um caso para mim que aconteceu na Loading, que é o reforço de como futebol e esse mundo nerd é parecido. Quando eu tive que explicar, né, durante o multiverso, deixa eu refrasear. Durante o multiverso, a gente tinha um programa chamado Aulão, né, em que eu apresentava uma explicação sobre easter eggs e possíveis consequências do que aconteceu no episódio para o futuro. No caso, o WandaVision foi o que fez mais sucesso, né? Então, que foi o que a gente pôde fazer certinho, do começo ao fim, cabo a rabo. Então, eu apresentava isso junto com um telão do meu lado, e falava, ó, nessa cena aqui aconteceu isso, aqui atrás tem tal personagem. E como é que eu expliquei essa ideia pro Prandas, que era meu editor-chefe na época? Eu falei, então, mano, é tipo mesa de tática de futebol. Então, tipo, quando você liga a ESPN, você vai ter o cara com a mesa tática aqui, ó. Então, aqui atrás, a gente pode ver que aqui a gente tem uma linha de 5, não sei o quê. Aí, se você for ver algum desses aulões, sou eu aqui, ó. Aqui você pode ver aqui atrás, ó, como você pode ver, vou dar um zoom aqui e tal, e mostrando junto com o telão, como se fosse uma mesa tática. Eu vi. Então. Eu acho que pegava em casa. Pois é, então. Isso na hora do almoço, era ótimo. Exato, isso para mim é muito semelhante, sabe? Isso são os exemplos de como essas coisas se convergem. Eu acho até muito louco quando eu vejo alguém falando assim, não, mas os caras eles ficam 1 hora discutindo um trailer de 2 minutos. Eu falo, cara, se você ligar em qualquer canal esportivo, você vai ver os caras discutindo por 1 hora se foi pênalti ou não, sabe? Então é muito parecido, sabe? Tipo, é você discutindo coisas que só quem é muito apaixonado vai entender por que aquilo tem que ser discutido e com aquela seriedade, com aquela vontade, com aquela força, sabe? Eu acho que são fãs muito parecidos, cada um gostando da sua coisa, né? Cada um na sua praia, mas eu acho que eles são fãs muito parecidos. Como eu gosto dos dois, eu consigo ver muitas e muitas semelhanças nesses fãs. É verdade, assim, eu assisti a Lô falar de várias coisas, comentar a sua resposta, né? Como se fosse uma tréplica em um debate, né? Mas eu acho que a lógica de podcast é essa também, né, meu diretor? Claro. Tá, pronto. Muito bem. Algumas dessas coisas que você falou aí sobre comemoração de gol, tem memes na internet que é isso, né? Os caras pegaram a comemoração de gol, fizeram a edição para a cena dos Vingadores, né, da galera chegando toda, e essa viralizou bem. Eles fazem muito isso com esses filmes da Marvel. E essa questão aí que você falou de 2008, me conduz a que 2008 foi o ano do primeiro Homem de Ferro, né, quando começou... não, antes disso, falar sobre a Loading, tá? Eu via os aulões, eu via o que vocês fizeram sobre as coberturas das primeiras séries, o Disney Plus e tudo. E teve um episódio muito divertido que era vocês fizeram uma paródia do WandaVision na cobertura de vocês, em que as décadas iam passando, né? Ficou muito bem feito aquilo, parabéns. E aí 2008, vamos para 2008, que é o ano que sai o primeiro Ano de Ferro, o primeiro Homem de Ferro. E em 2008, né, o São Paulo estava ali, ganhando o seu tricampeonato brasileiro. Então vamos falar de São Paulo Futebol Clube, tá? Inclusive, também voltar a outra questão aqui, né? Que é aquela pergunta que você fez para o Miranda, como parar o Chelsea, você publicou? Publicou. E aí o Tite leu. E ele conseguiu parar o Chelsea. Então, se tiver algum torcedor de time rival que tiver acesso a uma tecnologia de viagem no tempo e quiser retornar até 2012, impeça o Fábio de fazer essa matéria, porque senão o Corinthians vai acabar sendo campeão mundial em 2012. Exato. Eu lembro muito que ele falou assim, ó, dá a bola pro Chelsea, o esquema é dar a bola para eles, porque eles são um time que não vai saber muito o que fazer com ela, sabe? Porque eles eram um time que estavam em transição e tal. Eles não eram um time tão rápido, dava para defender, e como você vê, o Atlético era meio que isso, né? Então foi uma conversa muito legal. Eu gosto muito dessa matéria, assim, sabe? Foi uma das mais
Tipo assim, eu conversei com o Miranda, como você falou, 2008, São Paulo era tricampeão, e era o Miranda, e era eu falando com o Miranda, né, que o Miranda tava lá naqueles times, e enfim, o Miranda... Invejosos vão dizer que foi coincidência, mas não, ó. Então, do Miranda, a gente pega o gancho para 2008 de novo. Conta a sua trajetória como São Paulino, torcedor, ia no estádio. Quanto você acompanhou a geração, essa geração campeã mundial 2005 a 2008, eu sei que você acompanhou bem, mas a anterior, dos anos 90, chegou a ver? Então, no início, eu sou de 88, né? Então, o início dos anos 90, eu peguei muito novinho, né? Então, quem é de São Paulo, é meio que, tipo assim, ou você acabava virando São Paulino, ou você acabava virando palmeirense, porque eram os dois times que estavam dominando muito o cenário nacional, né, da época. O meu pai, ele é santista, né? O normal seria ele me fazer virar santista, como o pai dele fez. Mas ele estava muito frustrado, além de ele estar muito frustrado com o Santos na época, ele estava muito tipo, mano, se for santista, vou ter que pegar o carro e ir até Santos levar, é um rolê. Então, se você não quiser escolher um time aí de São Paulo mais pertinho, né, facilita para nós, né? E aí, né, eu, na época, eu gostava de jogar no gol e toda criança que jogava no gol gritava Zete. E, enfim, Zete, inclusive, a saída do Zete do São Paulo foi o dia que eu mais chorei na minha vida inteira, assim, sabe? Foi um negócio... Eu lembro de passar um dia inteiro chorando, só foi passar isso quando o Rogério fez um gol contra o União São João de Araras em 97. Então, 97 ou 98? Acho que foi 97. Então, o meu primeiro grande ídolo, eu acho que o começo da minha vida não era nem torcedor do São Paulo, eu era torcedor do Zete. E a única vez que eu encontrei o Zete, inclusive, foi num evento que era um evento de UFC. Eu estava lá para entrevistar o Cigano, o Júnior Cigano, que era campeão dos pesos pesados. Entrevistei ele, falei com o pessoal. Aí alguém falou: nossa, o Zete está vindo aqui. Eu fiz: quê? Quem? Aí eu olhei para trás, nossa senhora, é como se tivesse parecido uma luz em volta dele, assim. Eu dou toda a razão para essas crianças que gritam pro Justin Bieber na época, ou sei lá, qualquer fã, ídolo pop, de ficar tipo, a minha vontade era ficar assim, e eu fiquei tipo, calma, respira. Eu falei, eu só queria agradecer por tudo que você fez pelo São Paulo. Ele falou: você é São Paulino? Eu falei: meu pai do céu, eu preciso sair daqui de perto, eu vou passar vergonha. Mas aí eu tirei uma foto com ele e guardo essa foto com muito carinho, que o Zete, ele foi meu grande ídolo, assim, da infância. Acho que todo mundo que se apaixona por um time, né? Você não se apaixona só por um time, mas você se apaixona também pela história de algum jogador, por alguma coisa assim. E aí, no meu caso, foi o Zete, nesse início de vida, né? E aí eu lembro do meu primeiro jogo ser um São Paulo e Atlético Paranaense, em 96, se eu não me engano, que acabou 3-3. Eu entrei no estádio, o Zé estava fazendo gol. E, cara, anos 90 foi um ano de altos e baixos para o São Paulino, né? Tipo, pós 93, em 94 a gente foi vice-campeão da Libertadores. Entre 95 e 2004 foi uma época assim, não é igual agora, né? Mas porque o São Paulo ele ganhou, tipo, perdeu o Paulista de 97, ganhou o Paulista 98, perdeu 99 tudo. 2000 acho que foi super campeão paulista, e 2001 também não foi bem, aí 2002 teve Rio-São Paulo, aí aquele time que quase foi, 2001 foi Rio-São Paulo, não lembro, do Kaká. E aí era muito altos e baixos, né, até chegar 2005, que foi aquela época maravilhosa para quem era São Paulino. Em 2005 e 2008 foi tudo, né, a gente ganhou tudo, a gente estava extremamente mal acostumado. Eu consigo muito entender o torcedor flamenguista agora que fica bravo quando o Flamengo ganha jogando mal. Tipo, o São Paulino era tipo, perdemos a Libertadores, tá? Vamos ganhar o brasileiro, então, sabe? Tipo, isso. Paciência, isso, sabe? Então, tipo, a gente estava extremamente mal acostumado, e foi depois que chegou 2009, tomamos aquele chá de verdade sobre, tipo, a vida não é tão simples assim. E aí agora tá nessa fila horrorosa de, tipo, ganhou um paulista, mas o time não vai, é difícil, né? O São Paulo, ele parece estar se fortalecendo agora, né? Ele parece estar
se reforçando, se organizando, assim, eu digo taticamente mesmo, assim, tá? Ganhou o Paulista do ano passado e esse ano parece que está enfrentando os rivais que têm ganho mais títulos, né, nos últimos anos, se preparando para ser um adversário forte mesmo, né? O problema eu quero que você analise essa situação assim do São Paulo e dos rivais, assim como você os enxerga, né? Atualmente. Hoje o São Paulo ele tá só talvez na frente do Santos na questão de temos alguma esperança para esse ano, sabe? O Santos ele tá ainda meio se entendendo o que ele quer ainda, né? Ele quer o DNA ofensivo dele, mas ele ainda quer precisa vencer, mas tirou o Carille, ainda não tem um time tão forte, ainda está se encontrando. Então o São Paulo está um pouco na frente nisso. Tem o Rogério, que é um cara que, enfim, o passado do Rogério é perfeito, imaculado, lindo. Ele, como técnico, ainda está, eu acho que ele ainda está se entendendo como, né, como treinador, até nessa parte de. Porque o treinador, além de saber muito de tática, e a minha impressão é que o Rogério sabe muito disso, que ele é um estudioso do jogo, ele aprender a ter um pouquinho mais de trato com o pessoal, né? Você vê que as respostas dele são muito tipo, mano, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, mano. É sem ideia. Tipo assim, se é um time um pouco mais cascudo, beleza, mas às vezes não é. Então, acho que ele precisa trabalhar um pouco essa questão. O RH. A questão RH dele, assim, sabe? Essa é a minha impressão. Mas fora isso, o Palmeiras do Abel tem um estilo de jogo que eu não gosto de assistir, mas, enfim, contra títulos... Vai perguntar para um palmeirense se ele tá feliz. Tá. Não é o Palmeiras da academia do Ademir, mas o cara tem duas Libertadores, tem Copa do Brasil. Vai fazer o quê? O cara tá... Cara, boa, eu, se eu fosse torcedor do Palmeiras, né, eu não me importaria. Exato. Tipo assim, vai reclamar, vai ver se tem algum torcedor do Palmeiras reclamando que o Palmeiras tem 2 Libertadores nos últimos 2 anos, uma Copa do Brasil e acabou de ganhar a Recopa. Ele pode não estar deixando um grande legado para o futebol brasileiro, porque o futebol que o Palmeiras apresenta não é um futebol tão vistoso, é um futebol defensivo, mas ele está deixando um legado no Palmeiras. E o palmeirense, é isso aí, é nóis, vamos, segue o jogo. E o Corinthians agora pegou um técnico aparentemente espetacular de Portugal, né? Um cara que em Portugal foi muito bem, foi campeão pelo Porto e tal. E vamos ver o que ele consegue tirar desse time, que é um time mais envelhecido, né? Mas ainda tem muito potencial para ser explorado. Tô curioso para ver se ele vai funcionar ou não. Eu gostei muito de uma coletiva do Rogério recente, que ele falou sobre o domínio dos técnicos estrangeiros no país. Ele falou, cara, ultimamente o Brasil tem vivido dessas modas, entre aspas, sabe? Tipo, a gente teve a moda a volta dos técnicos mais antigos, aí depois teve os técnicos mais novos. Os interinos. Os interinos, o Carille, o Diniz, todo mundo tem que ter um técnico novo, o Thiago Nunes vem, não sei o quê. Tudo tem que ter um técnico mais novo. Aí depois, agora, os técnicos estrangeiros. Só que aí, de novo, é o Rogério sendo um pouquinho mais, né, direto, sem ideia, é nós. E aí sai quem gostou, gostou, quem não gostou, lamento. Tipo, vai acontecer isso até quando começar a fracassar uns aí. Ele usou a palavra, eu falei, cara, o Rogério ele é sem ideia mesmo. Vai começar a fracassar um ou outro aí. Mas claro que vai. Eu não tô falando exatamente que ele falou exatamente assim, mas eu lembro que ele usou a palavra fracasso. Então eu falei, o Rogério é muito sem ideia. Eu gosto dele porque ele é muito discípulo do Muricy, sabe? É que o Muricy tinha um pouquinho mais de jogo de cintura, ele era um pouquinho mais engraçado. O Rogério, ele é mais porrada mesmo, assim, e vambora. É até estatístico isso, assim. Claro que alguns vão fracassar. Só um é campeão no final, assim, de cada divisão. O Inter agora mesmo, né, que trouxe o cara do Uruguai, o Medina, e perdeu pro Globo do... Perdeu, do Rio Grande do Norte. Exato, então, tipo, já começa a se abalar um pouco a onda dos estrangeiros, né, com isso. Então, acho que aos poucos vai começar a achar um meio termo, e vai ficar quem é bom mesmo, né? Quem tem alguém. Não que vai ter alguma coisa algum legado para deixar o futebol brasileiro, porque a única coisa que eu sou realmente grato ao Jorge Jesus é que ele fez, assim, ele fez a gente ver futebol
de novo, aqui dentro parecia muito legal, sabe? Tipo, eu tinha muita vontade de ver jogos do Flamengo de 2019, porque isso não acontecia com um time daqui desde o Santos de 2010. No meio tempo, a gente teve aquele Cruzeiro bicampeão, a gente teve o Corinthians de 2015, que era legal também, mas... O Santos de 2010 a gente assistia, é verdade. Santos eu acho que são alguns fatores que a gente tem, que é tipo, você tem um craque carismático, você ter um estilo de jogo ofensivo, um time que queria fazer gol atrás de gol, atrás de gol, passava o trator sem miséria e ganhava título. Então, o Santos de 2010 era um time desse, e era um time que eu queria ver sempre, e o Flamengo de 2019 também foi isso, e fazia 9 anos, né, que, no meu ver, não tinha um time tão divertido. Então, foi legal o Jesus vir para isso, né, e ao mesmo tempo foi também para a gente entender o quão atrás a gente está da Europa em relação a não só técnico, né, mas acho que, sei lá, porque eu fiquei muito surpreso quando o Jesus voltou para a Europa e ele foi mal no Benfica, sabe? Depois de darem tudo que ele queria. E não falo nem de Champions, né? Eu falo de campeonato nacional. Ele não foi bem no campeonato nacional com tudo que deram para ele. E eu fiquei, nossa, a gente realmente está muito atrás, né? Porque veio um cara aqui que não é do mais alto nível europeu, né? Em Portugal ele mesmo não conseguiu desenrolar tão bem. E ele veio aqui e mostrou, mano, tava muito acima da média. O próprio Abel também ganhando tudo aí. O Abel, ele era um técnico que estava na Grécia, né? Então... Só o Cuca que a gente vê conseguir ganhar coisas relevantes assim nos últimos 2 anos para cá, assim. O resto é pouco, é menos, né? E é isso. Um episódio recente, né? Que uma coisa assim que eu tenho notado é que o São Paulo ele se transformou no decorrer desses anos que a gente falou aqui, né? E não para melhor. Ele era um clube de vanguarda, à frente dos outros, né? Esse período dos anos 2000, teve dirigente que até falou em questão de um aumento exponencial de torcida e tal, enfim, coisas que viralizaram. Ele estava à frente dos outros em vários aspectos, mas depois daquele tri brasileiro, acho que teve uma acomodação mesmo, assim, ele se desencontrou em diversos aspectos e deixou de ser de vanguarda e se tornou até um pouco conservador. Eu noto isso, um episódio recente que parece bobagem, mas que para mim é muito simbólico, foi a resistência sobretudo de parte da torcida, assim, ligados a torcidas organizadas, ao termo tricas, por exemplo, que enfim, é uma coisa tão paulistana, assim, de abreviar as coisas, né? De chamar o churras, a Fê, a Má e tal, enfim. E a camisa rosa, né? Que é uma coisa que todos os outros times grandes do Brasil adotaram e ninguém criou caso. Eu não vi nenhum torcedor, sei lá, do Sport Recife, ou do Flamengo, ou do Palmeiras, ser agredido, ou do Inter, ser agredido porque estava usando a camisa rosa, e todos esses times adotaram essa camisa, assim, e tal. E isso me chamou a atenção. Foi um conservadorismo que não combina com o São Paulo de uma década antes. Pois é. Acho que a torcida tá muito machucada também, sabe? Tipo, e aí ela precisa se proteger. Eu tenho essa leitura também. Exatamente. Preciso você. Eu acho que ela tá muito machucada, então o torcedor tá muito reativo com coisas que não tem sentido você ter uma reação dessa. Tipo, não é para usar o termo tricas. Manifestos, loucura, briga, alguém usou tricas no estádio, brigaram com o cara. Tipo, mano, por quê? Porque tá todo mundo reativo, tá todo mundo muito machucado. Como você falou, o São Paulo era um clube muito de vanguarda, era um clube muito à frente. Os caras vinham de fora se tratando refis, sabe? Tipo, o Adriano só jogou no São Paulo porque o São Paulo falou, não, a gente vai dar um talento ao Adriano, vamos deixar ele legal. O Zé Roberto, antes dele ir para o Santos, ele estava se tratando no refis do São Paulo. Era um negócio de excelência. E aí agora você vai ver os caras falando, não, o refis está abandonado. O Rogério dando coletiva falando que a piscina estava sem água. Tipo, você fala, que porra é? Desculpa a palavra, mas que porra é essa? Sabe, tipo, um time de primeiro nível que era sei lá, mais um pouco de 10 anos atrás, 11 anos atrás, altíssimo nível, que era um time que ganhava, brigava, né, sabe, tipo, era referência, trazia os caras de fora porque ele sabia que eles iam render aqui.
Agora, deixa ali, o refis ele vai ficar, não vai continuar bom. Se você não atualizar, se não mudar, o negócio vai ficar jogado. E aí o refis fica ruim, começa a perder título, a torcida fica machucada, a torcida fica puta com qualquer coisa, acontece um monte de coisa que não precisa você ter uma reação dessa. Os caras explodem, né? Então, eu acho que é muito um reflexo da má fase, da fase horrível que o São Paulo tá nos últimos anos, porque o torcedor do São Paulino, ele é mal acostumado. Ele é. A gente não tá acostumado a não ter título, sabe? O São Paulino, tipo, aqui tem o livro do Roberto Dias, eu acho que foi a época que o São Paulo mais ficou sem título, que ele ganhou só o Paulistão, né? Mas foi a época do Morumbi, então tinha toda uma questão, tá fazendo Morumbi e tal, vai ser o maior estado de São Paulo, e etc. Foi pesado e tal, mas tirando esse momento, a história do São Paulo é muito tipo de títulos. Mesmo uma fase que eu falei que eu peguei, que foi entre 95 e 2004, o São Paulo era campeão paulista ano sim, ano não. O campeão do Rio São Paulo, revelava um monte de cara bom e que ficavam e faziam alguma coisa lá dentro, né? Então, essa fase atual de tipo de a gente ter ficado tanto tempo sem título, né? Ter ganhado a Sul-Americana com o Lucas e depois só o Paulistão do ano passado, já tem um reflexo numa torcida que tá puta e agora tá tipo explodindo por qualquer coisa. Por falar em explosão por qualquer coisa, eu vejo que nas redes sociais, além de cultura pop, claro, você comenta futebol como torcedor mesmo, você assiste e como fã também. Eu vejo você assistindo lá os campeonatos europeus, e aí vê o Salah jogando, porque espetáculo, aí comenta assim, o cara que faz golaço, jogo sim, jogo não. Mas tem algum hate, assim? Alguma coisa que você fala lá, aí chega alguém com a voadora no meio dos peitos? Sempre tem, né? Quando envolve futebol, envolve paixão, mesmo cultura pop, é a mesma coisa, sabe? Você vai dar uma opinião um pouquinho a mais, assim, vem alguém para falar, mas eu acho que não. Aí é que você tá muito enganado. Quem é você para falar do meu Homem-Aranha? Exato! Quem é você para falar tal coisa, tal fulano? Esse cara aqui não é muito bom, não sabe nada, né? Esses dias eu tava discutindo com um amigo meu que eu falei, não, porque para mim o Danilo, o Danilo que jogou no São Paulo, que jogou no Corinthians, ele foi craque. Porque assim, não é uma coincidência, não pode ser uma coincidência o cara jogar no São Paulo, ser campeão da Libertadores, do Mundial, Brasileiro, Paulista e tudo mais. Aí saiu, foi pro Japão, foi tricampeão japonês. Aí foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, Paulista. Não pode ser uma coincidência. Uhum. Então, assim, tirando, acho que o último Brasileirão dele, pelo Corinthians, ele jogou e jogou bem todos. Então eu falei, para mim o cara foi craque. Craque, não foi bom jogador, foi craque. Tipo, e aí eu falar isso já causa uma revolta geral. Mas é porque para mim não é uma coincidência. Mas ele fazia um trabalho sujo de vez em quando, ele fazia uns golaços, mas ele decidia clássico, ele não apagava em final, ele jogava bem as finais, os jogos decisivos precisava dele, né? Tanto que na final do Corinthians em 2012, ele, antes de dar o chute que resvala e vai para a cabeça do Guerreiro, ele dá um corte no maluco que você fala, porra, um cara que tá nervosão vai sair dando uma bica na perna, que era a perna boa dele, na esquerda, ele dá a limpada, depois ele bate com a direita. E ele tem uns desarmes nesse jogo, umas saídas pela defesa, assim, que ele tá espetacular. Então, para mim, ele foi um craque. Ele foi um craque, né, no lugar onde ele jogava. Talvez o erro seja ele ter usado a 10, talvez ele tivesse que ser um 11, aí talvez fosse uma pressão menor nele. E eu acho muito louco ele nunca ter jogado nada. Mas sempre vai ter alguém para nunca ter jogado nada, eu quis dizer, nunca ter jogado pela seleção brasileira. Reformular a frase. Eu acho um absurdo ele nunca ter jogado pela seleção brasileira. Então, mas sempre vai ter. Sempre que você for levantar alguma bola, defender algum jogador, reclamar de alguma pessoa, né, tipo cultura pop, etc., vai ter alguém que vai chegar com os dois pés e falar, você tá maluco. E fulano. Eu concordo com você. Tem outros casos, até acho que o fato, o Dudu, por exemplo, não ter tido chances na seleção, eu acho meio nebuloso. Mas no caso do Danilo é verdade, eu concordo com tudo que você falou aí.
Tem casos que eu acho que é meio que o cara meio que um Forrest Gump da bola, assim. Ele tava no lugar certo na hora certa, assim. Tipo, só isso explica, sei lá, o Pará ser tricampeão da Libertadores por times diferentes, entendeu? Tem coisas assim que acontecem, mas... É que pra mim, no caso do Danilo, ele era titular. Ele era titular, e ele era titular, tipo assim, intocável. Você vê o Tite falando do cara, o Tite faz, mano, Danilo era foda. Você vê o Muricy falando do cara, falando, não, Danilo era diferente. E o cara que ele tem o respeito da torcida do São Paulo e do Corinthians, sim, você não vai ver São Paulo, você vai ver São Paulo puto porque o Danilo fazia gol no São Paulo direto em clássico. Mas eu tenho gratidão pelo Danilo, porque o cara jogou muito pelo São Paulo também. Quando ele jogou no São Paulo, ele foi muito bem. E contra o River, jogo no Morumbi, ele fez o gol batendo diagonal. Eu tenho um máximo respeito pelo Danilo. Eu acho ele um cara que realmente foi um craque desvalorizado do nosso futebol. Ele nunca vestiu a camiseta da seleção, nem naqueles clássico das Américas, lá aquele jogo com a Argentina, que só ia jogador do Brasil, e foi um monte de cara nada a ver com nada. E, tipo, ele nunca ter tido uma chancezinha, eu acho uma sacanagem. Eu vi uma vez uma foto dessas, não sei se foi o próprio Doentes do Futebol que postou, que era uma seleção dessas, num jogo desses assim, que tava o Camilo e o Rodriguinho, assim. Então, sabe, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, o Camilo e o Rodriguinho, nada contra os caras, mas assim, o Danilo não podia estar lá? Fábio, o cara que é campeão de tudo, tá louco. Eu prometi liberar o convidado, o entrevistado de hoje com 1 hora, então vamos lá para a reta final aqui do nosso papo, do nosso podcast do Doentes Futebol. Bom o papo, tá gostoso. Gente. A ideia é essa, né? Eu não fui escolhido para ser o apresentador desse podcast por acaso, tá? Passei por uma seletiva muito rigorosa, que durou alguns meses e tudo. Em dezembro fui selecionado. O fato de eu ser candidato único ajudou, contribuiu, mas enfim, vamos lá. Fábio, quem seria na cultura pop, alguns jogadores assim, vamos pensar, quem seria o Messi na cultura pop? Cara, eu acho que se fosse para escolher algum herói, assim, o Messi meio que seria um Capitão América, assim, sabe? O cara que é um bom moço legal, que todo mundo respeita, sabe? Tipo, mesmo quem não gosta dele fala assim, não, ele faz tudo isso, mas o cara que faz ano sim, ano não, 40 gols por ano, tem um respeito, sabe? Então, eu acho que ele seria meio que um Steve Rogers, assim, um cara que começou muito pequenininho, e aí, de repente, cresceu e aí virou um herói gigantesco. Inclusive, eu estava vendo um vídeo hoje do Patrick Stewart falando. O Patrick Stewart é um ator que fez o Professor Xavier nos X-Men original, falando da emoção que ele teve ao encontrar o Messi. O Tom Holland tem um vídeo dele falando de como foi incrível conhecer o Messi. Então, eu acho que ele seria meio que um Capitão América, um cara que pensa muito no time, né? Quando falam que ele foi pro PSG agora, ele falou, eu pego a 30, não precisa me dar 10, eu tô aqui em paz, eu tô suave. Eu acho que ele seria um Capitão América. Eu confesso a você que quando eu elaborei essa pergunta para você, que aí eu próprio, meu cérebro não me deixou em pensar em outra pessoa que não Frodo. Mas só por característica física mesmo. Eu achei ele parecido com Frodo. Pode ser um Frodo também. O Mbappé. Mbappé tá fácil. Tartaruga Ninja? Tartaruga Ninja. Vamos pra próxima. Neymar. Cara, Neymar. Cara, o Neymar, ele já foi tanta coisa, né? Neymar é um pouco mais difícil de eu achar alguém que seja o Neymar, depois a gente volta para parecido com o Neymar. Porque o Neymar, ele mexe muito com ódio e amor, né? Ele, não só do brasileiro, mas do mundo todo. E ele, né? Aquele desenho dele de Batman e Coringa eu acho muito bom, né? Então eu acho que ele tá muito nesse negócio de ser quase que um anti-herói, assim, sabe? Ele é um cara que ele é amado, mas talvez ele faz, como ele faz as coisas do jeito dele, ele não agrada muita gente. Acho que pode ser um Batman da vida que tá saindo agora, poderia ser uma boa mesmo para ele. Ele encaixa bem na ideia. Ele tá bem inserido na promoção do filme, né? Eu acho, sei lá, o Neymar pode ser um Peter Pan, cara. É um menino Ney. Também, né? Também o Peter Pan Ney é a ideia de que ele não cresce nunca, né? Mas
Eu gosto, eu penso muito nessa ideia dele como um cara que, tipo, ele tá fazendo as coisas do jeito dele, e aí você vai gostar ou não vai gostar. Então, eu acho que vai meio que nessa linha. O próximo da lista é um que a gente aqui do Doentes gosta muito, cara. É o Vini Júnior. Ah, Malvadeza, esse monstro, esse é o herói senhor amado. Que teve que lidar com todo tipo de desconfiança e tá fazendo o que tá fazendo. Porra, o Vini Júnior pra mim é um Harry Potter. Um Harry Potter? Não sei, não é também. Vou dissociar. É que eu não sei, eu penso muito, tipo, é que como eu fico muito ligado ao mundo de heróis, eu fico pensando muito em como ele seria de Homem-Aranha, assim, sabe? De tipo, mais o garoto meio desacreditado, que, né, é um cara comum, é um garoto comum que tem o grande poder de estar no Real Madrid, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ele tá assumindo a responsabilidade agora, que é ser um dos protagonistas do Real Madrid, sabe? E isso eu acho muito legal, porque depois que o Ancelotti chegou, o moleque explodiu, né? Então, com grandes poderes, jogar no Real Madrid é isso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ele tá assumindo essa responsabilidade, sabe? Vamos lá, os 4 últimos da lista, vamos começar com 2 do São Paulo aqui, o Miranda, Rogério Ceni? Professor Xavier, Rogério Ceni, vai. Professor Xavier, calvo, é muito bom. É líder. É um líder, mas ele é muito... Ele tá mais para um Snape, talvez, assim, sabe? Porque ele é um cara que é bom, mas, assim, ele não... Pode parecer não bom às vezes, porque ele é cruel, ele fala mesmo os negócios, né? A fase atual dele, né? Mas eu acho que é uma coisa meio assim, sabe? Um cara que ele é legal, mas não é tão legal assim. Ele pode, se você não conhecer ele direito, ele pode parecer um vilão. Um herói, boa. E o Miranda, putz, quem que seria? O Miranda, ultimamente, ele tá meio apagado, né? Ele tá meio escondido. O Miranda, ele já foi um cara incrível, assim, em 2018, quando o segundo tempo dele contra a Bélgica foi impecável, assim, mas agora ele tá mais velho, tá cometendo uns erros, tipo, talvez um velho Logan, assim, o cara que já foi muito incrível, mas agora ele tá mais cansado, sabe, tipo, tá com dificuldade de usar os poderes dele, que ele teve no passado, é meio que isso, porque o Miranda, quem só vê ele hoje, vê um cara mais, né, cansado e tal, ele tá mais velho, mas o Miranda original, né, o Miranda clássico, nossa, o Miranda jogava muita bola, era assustador. Boa. Fábio, eu tenho até mais um na lista aqui, mas eu não vou perguntar não, senão a gente vai mandar. Eu ia falar o Felipe Melo. Felipe Melo? Puta, eu não faço a menor ideia. Pois é. Eu ia dizer The Rock, sabe? Mas ele não tem aquele carisma. Não tem o carisma do The Rock, cara. O The Rock é um negócio muito singular. Você teria que pensar um pouco mais. Vamos pular o Felipe Melo. Fábio, nós lhe chamamos e você veio. Mas e esse ano? O Hexa vem? Olha, vou separar mais 30 minutos para falar de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é um negócio que mexe muito comigo. Eu amo Copa, eu adoro mesmo, eu acho que é um negócio que aquele negócio do John Oliver fala sempre, né, no negócio dele, que é tipo, é aquela teoria da salsicha, sabe? Tipo, você sabe que o negócio não faz bem, você sabe que quando você vê como o negócio é feito, você fica meio tipo, meu Deus, coisa horrível, mas é gostoso, é difícil, né? O meu lado consciente acaba gostando muito de Copa do Mundo. E sobre o Hexa, cara, a gente tem muita chance, eu acho, porque a gente tem uma seleção muito boa. A gente tem, tipo, 3 pilares fenomenais, e dessa a gente tem reservas para eles. A gente tem um Alisson, que é o melhor goleiro do mundo, e a gente tem de reserva o Ederson e o Everson, que são ótimos goleiros. A gente tem um Casimiro, que é um monstro, e a gente tem um Fabinho, que é um monstro tanto quanto, sabe? Que não é o que vai acontecer em 2018 contra a Bélgica, a gente perdeu o Casimiro, não tinha um cara que fizesse o trabalho sujo que o Casimiro faz tão bem, agora tem o Fabinho. E tem o Neymar, que se ele estiver bem, ele vai ser um cara decisivo, e tem moleques sensacionais aparecendo, né, com o Antony, o Vinícius Júnior, o Rafinha, né,
E acho que tudo isso vai passar porque, bom, a gente tem uma seleção, vai passar pelo Tite, né? Porque a gente tem uma seleção boa, a gente não toma gol, né? Isso como qualquer mata-mata, né? Que a gente sabe que é importantíssimo você não levar gol. Você tem um time que seja muito sólido e tenha jogadores capazes de desequilibrar na frente. Mas vai passar muito pelo Tite dele ser um cara que tenha coragem de mudar o time. Porque eu não entendi o que aconteceu com o Tite em 2018. Porque em 2018 a gente tava muito claro que o Jesus não estava bem, tinha que mudar, e ele não mudava. Ele não botava, né, o Firmino ou fazia alguma alteração que transformasse o time. E foi com ele começou com aqueles 11 e foi indo até só fazendo mudanças pontuais ou por suspensão, lesão e etc. E a história do Brasil mostra que a gente tem que ter mudanças para você poder ser campeão, né? E ele fez isso também na Libertadores. Só pegando o exemplo do Tite, né? Em 2012 ele mudou o goleiro, né? O Júlio César era o titular, ele tirou o Júlio César, botou o Cássio, uma decisão extremamente difícil na época. Hoje parece óbvio, né? Porque o Cássio é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Mas na época o titular era o Júlio César, campeão brasileiro. O Júlio César, ele decidiu sacar o cara, um cara de confiança, para botar o Cássio, e isso fez ganhar a Libertadores, porque o Cássio fez a maior defesa da história do Corinthians. Na final, ele ia botar o William Bigode no banco. O Romarinho acabou com o Palmeiras um jogo antes, tirou o William Bigode, botou o Romarinho no banco, o Romarinho caixa. Fez o gol. Na final do Mundial, o primeiro jogo jogou o Douglas, ele precisava reforçar a defesa. O Douglas deu passe para o gol do Guerreiro, ele tirou o Douglas, no segundo jogo jogou o Jorge Henrique. Então, eu não sei o que aconteceu com o Tite em 2018, que ele não fez as mudanças que ele normalmente faz. E como eu falei, a história do Brasil em Copas do Mundo mostra que a gente precisa mudar para vencer. Porque é momento. Em 58, o Pelé e o Garrincha não começaram jogando, né? O Mazzola era o titular, o Joel era o titular. Aí entrou o Garrincha, o Pelé estava machucado até, eu acho, na época, não lembro direito. Mas o Pelé não começou jogando, o fato é esse. Mudou, entrou os dois contra a União Soviética, pum, beleza. Teve 62, por uma necessidade, o Pelé saiu, entrou a Amarildo do Possesso, potencializou o Garrincha, que estava no auge da vida dele, pum, campeão. Em 70, eu acho que foi a única Copa que a gente não teve mudança. Não teve, em 94, a gente teve a maior mudança, para mim, de todas essas, que o Mazinho. Exato. O Parreira tirou o camisa 10, o capitão, o batedor de pênalti, ele tirou o 10 e meteu o Mazinho, sabe? Ele tirou o cara que era a referência do time, o melhor jogador do Brasil em 92, 93, ele era o melhor jogador do Brasil, talvez junto com o Romário, mas ele estava voando, né? E na Copa ele não estava bem, ele tirou, ele sacou. E em 2002 a gente teve o Juninho saindo para o Kleberson. Isso, exatamente. Então, se não tiver mudança, se o Tite ficar com a cabeça, tipo, não, eu tenho que manter, eu tenho que dar confiança, ferrou. Mas se ele tiver, tipo, se ele for o Tite de 2012, que faz essas mudanças ousadas que ele fez, essas mudanças difíceis, a gente tem muita chance, porque o elenco é bom. Ao contrário, por exemplo, de uma Copa tipo 2010, que a gente tinha 11 jogadores muito bons, o Dunga levou 11 jogadores muito bons, a gente não tinha banco, né? Porque ele não quis levar o Adriano, não quis levar o Ronaldinho, não quis levar o Neymar, não quis levar o Ganso, que estavam muito bem. Então a gente tinha 11 bons e a gente não tinha banco. Mas a gente tinha... E agora a gente tem 11 jogadores titulares muito bons, e a gente tem reservas para esses titulares. Talvez a posição com mais deficiência que a gente tenha seja a lateral direita, que a gente não tem um cara tão assim, que você crava que esse cara é o cara, né? Tem o Danilo, que vai bem, mas a gente não tem um cara que você fala, não, esse cara aqui é sem dúvida titular, né? A posição que você tem um pouquinho mais de dúvida. Mas fora isso, você tem um goleiro muito sólido, você tem zagueiros muito sólidos, você tem volante muito sólido, meias muito bons, pontas excelentes, e um atacante que ali você vai ter que bater um pouquinho mais de cabeça com o Firmino, o Gabigol, o Jesus agora já é ponta, né? Ele já não é mais atacante, então eu acho que vai entrar muito por aí. Se o Tite puder mudar, eu acho que o Hexa vem.
Mas eu acho que vai entrar muito nessa linha de, tipo assim, muda essa desgraça se precisar mudar. Se não mudar, ferrou. É isso. Que bom entrevistar alguém tão otimista quanto eu, né? Porque eu comecei a gostar de futebol para poder me iludir. É isso, assim. E eu sempre acredito no Brasil, né? E na seleção, sei lá, nos times que eu torço, né? E aí a gente entrevistou aqui anteriormente no podcast, teve o Arthur da Pieve e o Leandro Ramos, né? O Leandro Ramos é o contrário, ele é super pessimista. Aí eu falei, mas a geração é boa, Leandro. Aí ele, mas é verde. Aí, mas tem o Antony, tem o Vini Júnior. Aí ele falou, eu vou te falar uma verdade sobre o Antony. Aí ele falou a opinião dele lá sobre o Antony e tal. Tá no episódio, enfim, e tal. Aí quer dizer, e o da Pieve já é meio termo. Já é um cara mais experiente, mais vivido e mais assim, não, tudo pode acontecer. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. E assim vai. E você fecha esse tripé de opiniões dissonantes, mas pela primeira vez concordando com o apresentador aqui. Cara, mas aqui, tipo assim, a história do Brasil também mostra que sempre que o Brasil sai desacreditado, o Brasil, tirando 70, acho que teve 3 Copas que o Brasil saiu com otimismo do país, sabe? 58 ainda tinha o complexo de vira-lata, 62 talvez. Só 62, cara. 70 era desacreditado. 70 também, porque chegou invicto e tal. E 82 saiu muito otimista e não conseguiu. 94 chegou totalmente desacreditado, né? Com o pessoal reclamando que não tinha 3 atacantes, não sei o quê, vai tirar o Raí, a seleção vai decair e tal. 2002, hoje a gente fala como aquela seleção era monstro. Mas em 2002 é a seleção do Ronaldo não joga há 2 anos, Rivaldo ele tava saindo do Barcelona, indo pro Milan, ninguém sabia o que ia acontecer com ele. Ronaldinho era um moleque muito novo. O Marcos virou titular por confiança do Felipão, porque o Dida tinha sido titular na maioria dos jogos, era Dida ou Rogério. As eliminatórias para a Copa de 2002 foram muito duras. A gente perdia para Equador, a gente perdia para times que hoje é impossível a seleção estável do Tite, por exemplo, hoje perder. E a gente perdeu uma Copa América para a Colômbia dando vexame, perdendo para todo mundo. A gente perdeu para Honduras, cara. A gente passou várias vergonhas. E hoje a gente olha para aquela seleção e vê como ela é uma seleção cascuda. Mas ela saiu desacreditada. Eu lembro que foi muito legal, porque como a Copa foi no Japão, né, e a gente não tinha... Era 2002, a internet não era como é hoje, o jornal saiu com... Eu não lembro que jornal é esse, eu queria muito ter esse jornal até hoje. Ele saiu com 2 negócios, assim. Ele saiu em cima, tipo... leia aqui se o Brasil tiver sido campeão, vire se o Brasil tiver perdido. Então, se tivesse sido campeão, Ronaldo, Felipão apostou, estava correto, mandou muito bem... Rivaldo surpreendeu, não sei o quê. Aí você virar de ponta cabeça, era tipo, devia ter levado o Romário, faltou um reserva à altura, cadê o Rivaldo sumiu na hora da decisão e não sei o quê. Que eram os clichês, né? Eles foram atrás dos clichês. Eu achei sensacional. Eu não lembro qual jornal foi, mas eu achei aquilo genial. Mas é meio que isso. Eu acho que dá para... Eu tô bem confiante nessa seleção, porque o Tite, ele é um cara que trabalha muito defesa, ele criou um time muito sólido e a gente tem jogadores que podem desequilibrar. E ao contrário da Copa passada, né, eu não acho essa seleção tão verde, porque essa seleção tem jogadores que jogaram 2018. E 2014 foi uma época meio estranha, né? Porque o nosso melhor jogador era o Neymar, só que ele estava vindo com vários jogadores que não deram sequência, né? O Oscar parou, ficou pelo caminho, o Júlio César estava mais velho já. E daquela seleção mesmo, você vai vendo que vai ficando o Neymar, o Hulk está voltando agora para o futebol brasileiro, o Fred também já estava encerrando o ciclo dele de seleção, o Oscar não foi, e aí 2018 foi tipo uma seleção mais verde, né? Eu acho que agora, 2022, a gente vai ter Casemiro experiente, Alisson experiente, a gente tem jogadores que estão sendo protagonistas dos principais times da Europa, né, que não era tanto um caso dos anos anteriores, né? O Alisson é um dos protagonistas do Liverpool, não né, mas um dos. O Fabinho também o Casemiro é do Real Madrid, ele é um dos pilares.
O Militão tá crescendo, o Thiago Silva. O Neymar, ele é o Neymar, sempre vai ser o Neymar. Já era, há 3 Copas, né? Tem razão. Mas ele vai entregar alguma coisa, porque ele é um cara que a gente reclama muito do cara. Muito, porque a gente sempre quer mais, né? Mas assim, final da Champions fez gol, final da Libertadores fez gol, final da Copa das Confederações fez gol, Olimpíada fez o pênalti decisivo. Ele tende a decidir. Não é sempre que ele vai conseguir decidir, mas ele não foge do pau. É porque a gente reclama de outras coisas também, né? Exato. Tipo, a gente fica mas muitas vezes, dentro de campo e em momentos decisivos, eu concordo com você, ele corresponde. Tipo, ele corresponde. Naquela Champions pós-pandemia, né? Quer dizer, no primeiro ano de pandemia, ele levou o PSG para a final. E jogando muito, dando assistências e tudo. Quando o Barcelona foi campeão da Champions, acho que pela última vez, ele foi artilheiro. Sim, sabe? Na final. Isso, e aí por aí vai. Fábio, eu gostaria de encerrar nosso papo convidando o amigo internauta que nos acompanha na rede mundial de computadores a seguir o Doentes por Futebol em todas as nossas redes sociais, Twitter, Insta, Face. Também pode virar leitor do nosso site e acompanhar o nosso trabalho no YouTube e no Spotify. Muito obrigado, Fábio, pela sua participação e seu destaque final. Meu destaque final é que, cara, futebol e cultura pop, para mim, que eu falei para vocês, são fãs muito parecidos. Os dois são coisas que movem a minha vida. Eu não consigo imaginar minha vida sem, né, ler quadrinhos, ver filmes e estar inserido dentro dessa cultura pop. Ao mesmo tempo que eu não consigo imaginar minha vida sem ver um jogo de futebol, acordar de manhã, ver Premier League, torcer pelo São Paulo, sofrer pelo São Paulo. E acompanhar, né, esse negócio que é tão maravilhoso, acompanhar as histórias que acontecem dentro do jogo. Futebol é uma das maiores invenções do homem, junto com o cinema, e são duas coisas que eu sou extremamente apaixonado, não vejo minha vida sem nenhum dos dois. E acho que, cara, eu não sei, futebol é um dos bagulhos mais maravilhosos que o homem já fez, e ainda falta um filme que reflita isso de uma maneira tão legal, sabe? Acho que é o único defeito do cinema que ele ainda não entendeu tão bem isso. Tirando Boleiros, se eu consigo pensar de cabeça, assim, que eu amo Boleiros, o primeiro, eu acho que ainda não teve um filme de futebol que reflita o quão delicioso e incrível é esse esporte, sabe? Tipo, você fala, tem o gol, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, tem alguns, mas não tem um que, tipo, mostre o que o futebol significa para um torcedor, sabe? Que significa para nós que acompanhamos isso dia sim, dia também. Ainda fica essa dica para o cinema aí. Vamos ver se o cinema consegue fazer alguma coisa para melhorar. Vamos ver. Direção do Ron Howard. O cara dirige tudo. E me sigam nas redes sociais, né? Também, fazendo jabazinho, né? Me sigam nas redes sociais. Eu sou Qual é a sua arroba, Fábio? Eu sou @1Fábio Gomes, aonde você procurar. Twitter, Instagram, TikTok, especialmente fazendo bastante coisa para o TikTok, bastante conteúdo. Então, se quiser me procurar para saber sobre cultura pop... Você tá com milhões de seguidores lá no TikTok? Tá com milhões? Tá com agora 77k. Tá com 77 mil, desculpa. Isso, tá com 77,4k. Eu tô com alguns vídeos de milhões, mas... É isso. Eu vi alguma coisa sua que tinha milhões no meio, mas era visualizações. O vídeo que chegou, agora tá com 2,3, que é uma série que eu tô fazendo chamada Meu Chefe e Eu, sobre experiências em empresas. E foi o vídeo que eu passei pro meu chefe para lhe apresentar. Depois eu fiquei pensando, cara, eu acho que não foi uma boa ideia. Tipo, convencer ele, esse cara aqui é legal de entrevistar, vamos lá. Mas enfim, deu certo. A gente deu tá certo, aqui ainda. Que bom, ajudou. Que bom que ajudou. Muito bom. Muito obrigado a todos pela audiência. Eu sou Carlos Fialho, esse é o Doentes por Futebol, o podcast, um projeto DPF Talks e Lab DPF, essa produtora de conteúdos digitais que está só começando. Vem muita coisa boa por aí. Obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo.